Nós vamos tentar esclarecer dúvidas antigas e dúvidas novas de muitos ouvintes da Band News FM a respeito da Covid-19, do coronavírus. Nosso convidado, que mais uma vez vem aqui ao estúdio, né, nos dar essa aula, nos ensinar e nos ajudar a conversar com os nossos ouvintes, esclarecer os temas aqui, é o Dr. Jean Gorenstein, infectologista do Hospital Emílio Ribas, aqui de São Paulo. É um prazer recebê-lo, Dr. Gorenstein, mais uma vez. Muito bom dia, obrigado pela atenção ao nosso ouvinte. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui. Eu acho que é um trabalho que a gente fala da imprensa e da comunidade médica trazer informação. Porque é um momento como esse, em que a gente tem um vírus novo, que estava tão distante e agora ele está aqui no nosso meio. É claro que as pessoas tendem a entrar em pânico e dizer, não entrem em pânico, fiquem tranquilos. A gente só vai poder conseguir isso trazendo informação correta, diferente do que tem acontecido nas mídias sociais com a fake news. E a gente estava conversando fora do ar, doutor, acho que tem N jeitos de começar essa conversa, mas a gente estava conversando fora do ar, o senhor estava falando da questão de ser médico e de ser gestor, e muitas vezes essas funções se sobrepõe, né? Como que é a gestão nesse momento da informação? Justamente isso que o senhor falou. A gente teve o caso ontem da gravação do Dr. Jatene, né? Essa gravação circulou o dia inteiro, né? Fomos atrás da confirmação, foi confirmada a veracidade dessa gravação, foi esclarecida pelo Dr. Uip ao longo da tarde também. Mas, enfim, até a confirmação e até o esclarecimento, isso gerou, como o senhor disse, muito pânico, porque os números agora estão no nosso país, né? A gente acompanhava os números da China, nossa, que coisa incrível, mas lá, né? A gente acompanhou os números da Itália, já é uma realidade mais próxima, tem muitos brasileiros lá, muita gente que tem conexões com o país. E agora os números estão em nosso território, né? Como que é a gestão dessa informação que se renova, não a cada dia, mas a cada momento? Não tem dúvida. Eu acho que a primeira questão é que há pouco mais de 4 semanas... o Ministério da Saúde determinou e declarou uma emergência de saúde pública. Isso foi uma coisa extremamente interessante, importante, porque quando ele fez isso, nós não tínhamos nenhum caso sequer suspeito no nosso meio. Só que ele se antepôs e criou uma coisa que eram planos de contingência. O que é que nós vamos fazer? Quando eles assumem essa posição, todas aquelas burocracias de aquisição de medicamentos, de insumos como máscaras, álcool gel, aventais para atendimento aos pacientes, passam a serem adquiridos de uma forma muito mais rápida, muito mais veloz, sem todos os trâmites burocráticos, assim como contratação de médicos. Mas uma questão a mais era o aspecto voltado aos isolamentos. De que forma o governo teria, sim, um poder de exigir de forma compulsória o isolamento das pessoas. Então, isso foi uma coisa que realmente, num primeiro momento, a gestão de crise, antecipando a crise, foi fundamental. E mais do que isso, a criação de comitês gestores de mapear quais eram os hospitais do Sistema Único de Saúde, porque é ele que vai acolher a população, e elencar quais eram ou quais seriam os hospitais que receberiam, seriam hospitais de referência para aqueles pacientes que precisariam ser internados. Quais seriam as unidades de terapia intensiva, enfim, fazendo com que houvesse um plano estratégico de contingência, algo que nunca foi visto em nenhuma epidemia ou pandemia, mesmo na H1N1 que nós tivemos em 2009. Então, tudo isso fez com que houvesse uma antecipação. É claro que isso foi muito importante, porque o objetivo era retardar ao máximo a chegada de um vírus que não tem vacina, de um vírus que não tem medicação específica. E à medida que você retarda, era o tempo do desenvolvimento da vacina, era o tempo do desenvolvimento de medicamento. E o que se observou? Que esta onda, e nós estamos na terceira onda do coronavírus, a primeira na China, a segunda na Europa, com o epicentro na Itália, com todos os impactos de saúde pública. Porque imagine que 20%, um pouquinho mais, 22% da população
da Itália são idosos acima de 65 anos. E hoje existem quase 800 pacientes em unidade de terapia intensiva. Quer dizer, aquele sistema ali não aguentou o impacto daquela velocidade abrupta e eles não tiveram planos de contingência. Eles não têm um sistema único de saúde que muitos que estão ouvindo falam, aqui é uma porcaria. De forma alguma. E é exatamente esse gerenciamento que vai nos permitir conseguir administrar o atendimento dos pacientes. Bom, falar ainda sobre essa questão da gestão, tem muita pergunta de ouvinte chegando por aqui. Em instantes a gente vai abrir aqui a temporada de perguntas e respostas, como diria o nosso Ricardo Freire. Doutor, mas por enquanto a gente está falando nesses casos confirmados e pacientes sendo atendidos em grandes unidades, como por exemplo o Hospital Albert Einstein, né, que criou ali uma ala específica para o atendimento dessas pessoas, e são pessoas que têm possibilidade, têm plano de saúde, podem ser atendidas em unidades particulares. Ontem, na entrevista coletiva concedida pelo Ministério da Saúde, houve a divulgação da retomada um pouco mais intensa do programa Mais Médicos. Né? Essas inscrições começando na próxima segunda-feira, os atendimentos começando no dia 7 de abril já, né? O planejamento é para que esses novos profissionais passem a atuar a partir de 7 de abril. Queria ouvir a avaliação do senhor a esse respeito, como é que deve se dar o atendimento no sistema público de saúde. Pois é, o descentralizar, ou seja, evitar que as pessoas estejam procurando o serviço hospitalar é fundamental. Porque a gente tem que lembrar que hoje o serviço hospitalar ele está atendendo todos os indivíduos, desde aquele que tem uma infecção urinária, uma cólica de rim, até aquele indivíduo que está infartando, assim como aqueles indivíduos que têm quadros respiratórios, porém graves. Então, quando eu tiro pessoas que tenham sintomas respiratórios muito mais brandos, e lembrando que 82% dos casos de Covid-19 são dessa maneira, e eles não se apresentam como gripe. É importante a gente lembrar, porque quando a gente fala gripe, a gente sabe que eu tenho sintomas respiratórios, tosse, febre, mas um comprometimento do estado geral. Eu tenho dor no corpo, eu tenho dor nas juntas, eu falo assim, meu Deus, eu não vou conseguir me levantar para trabalhar. Quem teve gripe sabe o que eu estou falando. Só que o coronavírus mutante, o Covid-19, ele parece um resfriado. Nariz entupido, dor de garganta, uma febre baixa que você não deixa de fazer as suas atividades diárias. Então, não é certo que este indivíduo esteja indo para um hospital. Até porque, se ele tiver um outro resfriado, como um resfriado adenovírus, rinovírus, se ele chegar ali, muito possivelmente ele vai adquirir coronavírus, ele vai adquirir, especialmente no nosso meio, que tem uma circulação bastante significativa, de vírus da gripe, o H1N1, o influenza B. Então, descentralizar e aumentar realmente o sistema de atendimento primário com unidades básicas de saúde foi fundamental. E o Ministério também se antecipou, fazendo o quê? De 1.500 unidades no Brasil que tinham um atendimento já estendido, que ia das 6 da manhã até as 22, hoje nós temos essa ampliação para 6.700 unidades. Isso é algo expressivo, e mais do que isso, precisa de médico. Então, esses planos emergenciais favoreceram com que esses médicos pudessem ser contratados de forma emergencial para dar exatamente essa assistência. Bom, Dr. Gorenstein, tem muitas perguntas de ouvintes, como disse a Carla, e muitas envolvendo crianças, né? Crianças em ambientes fechados, crianças em escolas, crianças em teatros, crianças no transporte público. Peguei o exemplo aqui de uma ouvinte de Brasília, a Cíntia, e ela fala que tem uma viagem marcada com a filha que tem 2 anos de idade. Uma viagem nacional, daqui de Brasília até Belo Horizonte, uma viagem curta. Mas enfim, né? Em nome de todos esses pais, mães que estão fazendo essas perguntas, vamos começar com a nossa série aqui. O que fazer com crianças pequenas, né? Em locais fechados, principalmente nessa questão do transporte, seja trem, seja metrô, ônibus ou um avião também, no caso.
Antes de te responder isso, eu só vou fazer uma consideração do que nós temos no panorama Brasil hoje, que eu acho que isso é importante até para a gente poder responder aos ouvintes de forma geral. Da mesma forma que nós vimos as 3 ondas acontecendo, China, Itália e hoje Brasil, nós também temos as 3 ondas internas. Então, no dia 20/2, nós tivemos 20 de fevereiro, nós tivemos o primeiro caso confirmado de Covid-19 no nosso meio. Um paciente que chegou da Itália. Exatamente, que foi um empresário que foi para Milão e confirmou, depois de sintomas respiratórios, fez o teste específico e se confirmou. Naquele momento, nós tínhamos realmente um caso confirmado de um indivíduo que tinha estado em área, que era uma área que nós chamamos área endêmica, uma grande circulação do vírus, e esse paciente, então, contabilizado. A partir de uma segunda fase, houve o contato de pessoas do peridomicílio, pessoas próximas, seja de intradomicílio e de peridomicílio. São aquelas pessoas do contato social, familiar, trabalho. E com isso, nós passamos a ter uma transmissão local. Então, nós tínhamos aquele indivíduo que viajou, a transmissão local era do indivíduo que não viajou, que não saiu do país, mas entrou em contato com essas pessoas. Só que hoje nós estamos tendo uma outra fase, que é uma transmissão comunitária, que são exatamente de pessoas que não estiveram em viagem, que não entraram em contato com quem viajou. Portanto, essa transmissão comunitária pode acontecer no transporte público, ela pode acontecer numa escola, ela pode acontecer no ambiente de trabalho. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que entender é que as pessoas têm uma etiqueta social antes da respiratória. Se está tossindo, se está espirrando, não estejam circulando em transportes públicos. Por outro lado, você vai virar para o trabalhador e vai avisar o amiguinho, você liga lá no trabalho e diz que você não vai trabalhar hoje. É capaz que o empregador ligue e fale, não, então olha, fica cuidando da tua saúde e não precisa vir mais. Nunca mais. Aliás, se cuide, ponto. Então a gente ainda precisa mudar essa filosofia. E essa é a questão. Porque quando eu faço com que a população não tenha esta consciência ao próximo, eu passo a ter, sim, um problema absolutamente grande, porque eu vou expor pessoas, especialmente crianças, idosos, gestantes. Mas o que nós vimos do que aconteceu na China ou na Itália? Felizmente, o que, diferente do que acontece em outros vírus, que os extremos de idade são comprometidos e as crianças são maiores vítimas, aqui a gente não viu isso. Elas fazem quadros brandos, não entraram em estatística de mortalidade. Mas elas são os vetores, até porque criança pequena vai para uma escola, vai para uma creche, eles trocam lanchinho, trocam brinquedo. Por isso a transmissão de vírus, de forma geral respiratórios e mesmo bactérias, são extremamente altas. Então, o cuidado que deve ser tomado é, primeiro, a mãe que tem o seu filho, que está tossindo, que está espirrando, tem a responsabilidade de não levar para a creche. Mais do que isso, essa mãe também não pode... Olha que loucura que a gente vai ter que redimensionar questões culturais até de casa. E aí vira um problema. Ela vai deixar com o avô. Que é esse que tem risco de desenvolver forma grave. Só para se ter uma ideia, nós temos uma mortalidade no Covid-19 de 3,4%. Quando a gente vai olhar pessoas acima de 79 anos, isso sobe para 15%. Sim. Quer dizer, é muito alto. 5 vezes pior. Então eu não posso pegar essa criancinha que só está com o nariz escorrendo. Lembra que eu falei 82% dos casos lembram resfriado? Será que não é o coronavírus e que eu vou colocar essa criança dentro da casa desse senhor para ele cuidar enquanto a mãe trabalha? Então a gente vai precisar ter esse redimensionamento interno intrafamiliar. Então vai ter que ficar com a tia, mas a tia... Enfim, as pessoas vão ter que mudar os seus hábitos, reavaliar suas condutas. E como gerenciar as mãos das crianças, né? Pois é, não tem como. Então, por isso que eu digo, não tem como você virar. Óbvio, se tanto a família tiver esse poder de não levar para as creches, para a escola,
as creches definirem que seus cuidadores, os professores, as atendentes, também com sintomas respiratórios não devem estar vindo e não aceitarem crianças, isso é uma forma que nós vamos ter de impedir a circulação para esse grupo. E volto a dizer, e volto a reforçar, é importante gerenciar essas crianças ficando com seus avós, indo para a casa de tio e tia, que são idosos, e elas, muitas vezes, sintomáticas, com sintoma respiratório. Infectologista Jean Gorenstein, aqui no estúdio da Band News FM. Nós tivemos ontem a confirmação de que o secretário de Comunicação Social do Planalto, Fábio Weingarten, ele testou positivo, né, para o vírus. O fato de ele ter tido esse diagnóstico confirmado primeiro do que outras pessoas que integram ali a comitiva. Até o presidente Jair Bolsonaro está esperando, né, o resultado de um teste também. Isso significa que ele foi a primeira pessoa a ser infectada ou não necessariamente? A gente não sabe a história local do que realmente aconteceu. Quantos são sintomáticos, quantos não são. E é óbvio, o indivíduo tem sintoma, ele não deveria nem fazer o teste. Isso é uma prerrogativa da própria Organização Mundial de Saúde. Aí é o excesso de zelo, até porque isso perde a característica epidemiológica. O que a gente normalmente faz para as pessoas que tiveram contato com um indivíduo com o Covid-19? Ele vai para isolamento. Ele vai ser seguido e acompanhado. Como que ele vai ser acompanhado? Clínica e a possibilidade laboratorial. O que é clínica? Ele vai ficar 14 dias afastado, porque é o período que nós chamamos de incubação entre a exposição de um caso com algum paciente. Esse protocolo ainda não mudou, né, doutor? Não mudou, 14 dias. Ele não mudou. A gente sabe que vírus respiratório, 5 dias eu já tenho sintoma. Mas a gente viu no Covid, no coronavírus em 2002, que na SARS, em 2012 e 2014, que eu poderia ter aparecimento de doença talvez um pouco mais tarde, até 14 dias. Isso em raras situações. Mas então, por uma política de zelo, a Organização Mundial de Saúde considerou realmente manter esse aspecto de prevenção. Então, essas pessoas que entrarem em contato são colocadas em isolamento. Na verdade, a gente chama de quarentena. O isolamento passa a ser do indivíduo doente. E a quarentena para essas pessoas que entrarem em contato e serão seguidas, monitoradas no ponto de vista clínico e não obrigatoriamente sendo avaliadas diariamente por um médico, mas o Serviço de Vigilância Epidemiológica liga: senhor Bolsonaro, o senhor vai bem? O senhor está com algum sintoma? Não estou. Ótimo. Dia seguinte está tudo bem, teve febre, coriza, dor de garganta. Não teve. Mas ele também vai sendo monitorado nos 14 dias. Então é importante lembrar, porque senão a gente vai começar a fazer teste para todo mundo. Entrou em contato, vamos fazer o teste, mas ele não tem sintoma. Não, vamos fazer. E a gente não vai ter kit para quem precisa. Então, tem que existir uma racionalidade. Vai ficar em 14 dias, porque eu tenho um período de incubação. E enquanto você não tiver sintomas, muito bem. Passou os 14 dias, não teve sintoma? Que ótimo. Então sai todo mundo do isolamento e da quarentena. Então, teoricamente, é porque é o presidente da República, né? Isolá-lo por 14 dias talvez comprometa um universo muito maior, né, do que só o universo ali pessoal dele. Então, no caso do presidente da República, se justifica fazer esse teste? Na verdade, eu acho que a questão está sendo muito mais gerencial, de ser uma figura pública. Então, a gente vai ver casos pontuais acabam acontecendo. Então, isso vai acontecer com aquele indivíduo que entrou em contato e que não tem sintomas, mas tem um velhinho em casa que, mais do que isso, ainda usa corticoide para asma. Você fala: ai, meu Deus do céu, eu vou ficar esperando, então eu gostaria de fazer o teste. Mas isso são situações muito peculiares, muito pontuais, e a gente tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, o presidente teve a possibilidade de alguém estar indo lá, ele não indo a um hospital e coletando esse material. Essa outra situação daquela filha de um senhor com alguma alteração na sua imunidade, ela vai precisar ir para o hospital. E quando ela vai para o hospital, o risco daí sim dela se infectar com outras doenças passa a ser maior. E quando se contamina, aí eu tenho um fator de realidade que aí sim ela vai trazer algo para dentro de casa.
Tem 2 ouvintes aqui, Dr. Gorenstein, fazendo perguntas sobre eventos esportivos específicos, mas imagino que, por ser verão, pelo menos uma dessas perguntas abrange muitas pessoas. Ouvinte de São Paulo que perguntando, não deixou o nome aqui, perguntando sobre piscinas, concentrações em piscinas, especialmente as cobertas aquecidas. E um outro ouvinte mais cedo lembrou que hoje, no domingo aqui em São Paulo, tem uma corrida de pedestres, daquelas que são em locais abertos, porém na largada tem concentrações de 1.000, 2.000, 2.500 pessoas. Aquele pessoal que fica lá amontoado esperando a organização da largada. Aí dispersa todo mundo e tal. Mas nesse momento da concentração, então nesses 2 casos específicos, o que dá para dizer para essas pessoas? Nós temos que ter 2 fases de avaliação. Uhum. Quando passou a existir uma transmissão comunitária, que a gente já começa a ter uma característica que a gente chama sustentada, mas menos de 1.000 casos. Nós temos hoje 137, mais 3 que estão sendo liberados, e possivelmente ainda hoje a gente já tenha 140, pelo menos de manhã, porque esse número, ele realmente vai... É que nem o dólar, ele vai subindo, infelizmente ele não desce, ele vai proporcionar sobe. muita emoção. Exatamente. Ainda, né? Então, com isso, até 1.000 casos, existe um tipo de posicionamento. Uhum. O tipo de posicionamento é assim: sugere-se que não hajam aglomerações, sugere-se que as pessoas possam fazer horários alternativos, sugere-se home office para quem pode, sugere-se que as pessoas possam modificar as reuniões não existirem, sugere-se. A partir de 1.000 casos, a gente entra numa outra fase, que é a fase 2. Que essa é a fase que a gente vai falar assim, não vai ter evento, show não vai acontecer, nós não vamos deixar com que as pessoas tenham aula, vamos antecipar as aulas. Nós não estamos nessa fase 2, mas sugere-se, olha lá, que esses eventos, mas é o ar livre, mas é como você fala, as pessoas estão próximas, muito próximas, portanto, sugere-se. O ideal é que as pessoas tenham sim bom senso, sejam os organizadores de eventos que estão previstos, reuniões que estão previstas. Essa é uma forma. Me convidaram para fazer um evento de coronavírus. E eu falei, nossa, bacana, onde vai ser? Não, vai ser aqui no auditório. Eu falei, mas peraí, a gente vai falar de coronavírus, orientando as pessoas fechado, né? A não se aglomerarem, e eu vou dar um mau exemplo. Não, então a gente vai filmar, fazer por telão, e as pessoas, enfim, por mídia, pelas plataformas, e aí vai acontecer. Então é isso que as pessoas têm que ter a consciência, porque a gente, infelizmente, entrou num automático que a gente não consegue raciocinar. Mas essa colocação dele é muito grande. Na largada eu vou ter centenas de pessoas. Vale a pena isso? O ideal é que não. Muitos eventos corporativos, eles têm sido cancelados. Isso não é histeria. Não é histeria. Nós estamos falando, veja bem, olha lá. O pânico, meu Deus do céu, que tragédia. Não. Nós estamos fazendo de forma preemptiva. Nós estamos nos antecipando para que eu não tenha uma circulação ainda maior. Sabe por quê? Porque para nós aqui, que somos jovens e saudáveis, tudo muito bem. Vem com um resfriadinho, coça o nariz, dá uma espirradinha, tá tudo muito bem. Só que eu tenho o risco de passar para alguém que vai levar para sua casa. E que tem o velhinho, muitas vezes acamado, um velhinho doente. E esse velhinho vai morrer. Então, nós temos essa obrigação. É isso que eu digo. Eu acho que quando um evento corporativo diz, não vamos aglomerar, eu não quero gente doente. Por quê? Eu não quero impactar lá no velhinho. Eu acho que essa é a consciência maior que talvez a gente não está tendo. Cada um está olhando o seu umbigo. Eu vou continuar saindo, tossindo, espirrando, porque eu não quero perder o emprego. Ótimo, legal, mas avise. E eu acho que os nossos empregadores que estão nos ouvindo, neste momento é um momento de sensibilização. Volto a dizer, nós não temos medicação específica, nós não temos vacina para bloqueio, mas nós temos modos operantes de proteção, de prevenção, que é evitar exatamente essas aglomerações, mesmo no transporte público. Se eu puder escolher outros horários, até não usar horários de pico. Então, me utilizar, ou sair um pouquinho mais cedo, sair um pouquinho mais tarde, ao mesmo tempo manter os ambientes arejados ventilados e ter o álcool gel para limpar a minha mão
principalmente no transporte público ou naquelas baias de trabalho, principalmente compartilhados, que você usa um computador, um telefone, antes de sentar ali, passar um lenço umedecido com álcool gel, limpar a tela do computador, limpar o mouse, limpar o teclado, o telefone, as laterais da cadeira e muito bem, eu estou tranquilo. Essa é a forma que nós temos que ter. Então não é alarde, não é pânico, é uma postura ética e elegante que toda a população tem que ter. Dr. Jean Gorenstein, o senhor falava da passagem nessa atual fase aqui no Brasil, da doença, da epidemia, da fase da recomendação para a fase do veto, essa fase número 2. É possível, sem criar alarde, é possível dizer se e quando o Brasil chega a essa fase 2, que passa da recomendação, não organizemos eventos para... Não façamos eventos, proibamos eventos mesmo? Pois é, isso vai ser a partir de 1.000 casos definidos, diagnosticados. Isso é um número mágico que a Organização Mundial de Saúde determina. Então esse vai ser. Esse número é independente do tamanho da população. Exatamente, não é um percentual. Olha, mas é um percentual, nós somos 200 e poucos milhões, então tá tudo... Não, é o número de casos que eu tenho no meu país. E a gente tem que lembrar que na terça-feira nós tínhamos 34 casos. Nós sabíamos que esse número, tanto de casos suspeitos quanto confirmados, ia aumentar? Sim. Porque a partir do momento que a Organização Mundial de Saúde muda das epidemias para pandemia, que eram as epidemias em vários continentes acontecendo ao mesmo tempo, você não precisava virar e falar assim, puxa vida, você veio da onde? Eu vim da China, então vamos com sintomas, então você é um caso suspeito. E você? Eu vim dos Estados Unidos. Pô, caso suspeito porque você veio dos Estados Unidos. Hoje é assim, você viajou para o exterior? Então, tem sintoma respiratório, então você é um caso suspeito. Então, a gente sabia que casos suspeitos... Você viu, a gente está com mais de 1.400 casos suspeitos, né? Então, essa é uma das questões. Assim como aumentamos o número de casos confirmados, porque a investigação começou a ser muito mais ampla. De 32 casos na manhã da terça-feira, passou para 69 na noite da terça-feira, com a liberação dessa informação da OMS, e hoje nós estamos quase com 140 casos. Então é natural que esses números aumentem? É natural. Isso é motivo de pânico? Não, é de alerta. O que nós temos que fazer para realmente proteger a nossa comunidade? E aí, essas medidas, vamos evitar a realização de shows, de espetáculos, de confinamento de pessoas em bares e boates, vão ter que acontecer, infelizmente. Vai ter impacto na economia? Infelizmente. Mas nós vamos, de novo, lembrar do impacto da mortalidade daquelas pessoas que dependem de nós. E nisso é importante a gente orientar que os idosos também, pessoas acima de 60 anos, evitem essas aglomerações, porque nós temos a circulação de vírus respiratório, inclusive o próprio influenza, aliás, que agora, dia 23, se antecipou pelo Ministério da Saúde a vacinação. Então, o façam, até porque nós temos até vírus novos contemplados na vacina. Então, é importante se fazer essa imunização. Ping-pong aqui de perguntas e respostas. Tudo bem, doutor? O André, é uma pergunta que já apareceu aqui no WhatsApp da Band News FM. A gente falou sobre os eventos corporativos que podem ser adiados. Ele está perguntando das festinhas infantis em buffets também. E aí, é risco comparecer? Olha lá. Festinhas infantis, as crianças, adultos, falou, né? A família o vovô, inteira. a titia, sugere-se, lembra que a gente usou a expressão, sugere-se que não sejam realizadas. O que nós estamos falando hoje pode mudar amanhã ou hoje à tarde. Hoje à tarde, porque a gente fala uma coisa, dia seguinte muda, a gente fala, meu Deus, que vergonha, eu falei isso. Então, hoje, no dia 13 de março, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, a normativa sugere-se que esses eventos não aconteçam. Mas vai acontecer em abril. Óbvio que abril, muito possivelmente, nós tenhamos mais casos. E aí essa intervenção realmente ocorra. Então, reavaliem. A Viviane, Dr. Gorenstein, essa é recorrente, muito recorrente essa pergunta. Quem teve a doença e sarou, pode ter de novo? Nós tivemos 2 casos na China que isso aconteceu.
e isso não está muito explicado. A gente não sabe, será que realmente elas tinham melhorado clinicamente Sim. ou não? Será que o vírus ainda continuou ali na orofaringe, na garganta? A gente não sabe. Será que elas pegaram uma pequena variação do vírus? A gente viu que o vírus ele tem uma pequena variação genética, tanto é que os 2 primeiros casos que foram estudados geneticamente foram adquiridos na Itália, mas um era da Inglaterra e outro da Alemanha. Então, por pequenas variações genéticas. Será que elas se reexpuseram? O influenza é assim, o da gripe. Tanto é que a vacina para a rede pública contemplam 3 vírus, para a rede privada são 4 vírus, porque existem algumas variantes genéticas. Então, talvez isso também nos auxilie de forma futura para vacinas. Mas, nesse momento, a maioria dos casos expõe-se com formação de anticorpos específicos e o indivíduo ganha imunidade. O senhor estava falando de etiqueta respiratória. A pergunta do nosso ouvinte Silvio, que também vai responder a muitos outros ouvintes, é a seguinte: ele é motorista de aplicativo. E vale para taxista também. Vale para taxista também. Etiqueta no transporte. Nesse tipo de transporte, manter vidros abertos, manter álcool gel ali para os passageiros. Qual é a etiqueta ideal, doutor? E a etiqueta tanto do motorista quanto do passageiro. Também. Claro, mas imagine o seguinte, muitas vezes aquele indivíduo fala assim, eu estou doente, eu preciso ir para o hospital, eu estou tossindo, espirrando, meu amigo, desculpa. Consigo nem dirigir. Eu estou pegando você que eu preciso ir, eu não tenho ninguém na minha casa até ir para uma farmácia para comprar a máscara. Aliás, ele vai chegar na farmácia, se ele achar a máscara, ela vai estar num preço exorbitante que nem a gente como profissional da saúde tem acesso a valores tão exorbitantes. Então, com isso, ele infelizmente vai ter que se usar do táxi, seja do aplicativo, seja do táxi, e o profissional ali não vai poder, olha, desculpa, você está tossindo, eu não vou te levar. Não é prudente. O que fazer? Abra os vidros, ambientes arejados, ventilados, se utilize de álcool gel. O álcool gel, tanto para o paciente quanto para o motorista, limpe essas mãos. Eu não tenho acesso à pia com água e sabão de forma frequente. Mas, óbvio, depois que eu atendi esse passageiro, eu paro num posto de gasolina e lavo a mão. Mas use o álcool gel, mantenha esses ambientes arejados e ventilados. Essa distância de pelo menos 1,5 metro é suficiente para evitar qualquer risco. Álcool gel pode ser substituído por líquido? Também é uma pergunta geral aqui. Eu viro e digo, não, mentira, até porque você não acha álcool gel em algumas coisas. Então coloque num borrifadorzinho, aqueles que a gente compra numa loja de R$1,99, coloque o álcool a 70, fechem bem e cuidado que lembrar que isso é um líquido inflamável. Né? Então porque as pessoas vão usando e tem risco, lógico, de explodir. Bom, vamos falar das manifestações. O presidente Jair Bolsonaro ontem fez um pronunciamento e recomendou cautela, quanto aos protestos marcados para o domingo. Há também recomendação das autoridades sanitárias para que evitemos grandes concentrações populares. Queremos um povo atuante e zeloso com a coisa pública, mas jamais podemos colocar em risco a saúde da nossa gente. Os movimentos espontâneos e legítimos marcados para o dia 15 de março atendem aos interesses da nação, balizados pela lei e pela ordem, demonstram o amadurecimento da nossa democracia presidencialista e são expressões evidentes de nossa liberdade. Precisam, no entanto, diante dos fatos recentes, ser repensados. Nossa saúde e de nossos familiares devem ser preservadas. Infectologista, Dr. Jean Gorenstein, do Hospital Emílio Ribas, por aqui. Doutor, recomendação para manifestações. O senhor falou há pouco sobre as aglomerações ali em provas de corrida de rua, por exemplo. E manifestações? Da mesma forma. À medida que eu tenho um aglomerado de pessoas, o risco de transmissão de vírus respiratórios acaba sendo maior. Não é só de coronavírus, o Covid-19, mas também de outros vírus que também fazem parte, estão prevalentes no nosso meio, como, por exemplo, os vírus da gripe. Então, sugere-se que as pessoas evitem, nesse momento, a realização dessas aglomerações, mesmo que sejam manifestações ao ar livre, mas, de toda forma, existe um aglomerado muito grande em determinados pontos, e isso facilita realmente que as pessoas tossam, espirrem e falem, e essas gotículas são suficientes para promover uma infestação. Então, eu acho que a gente tem que ter bom senso.
volto a dizer, nós não estamos falando de pânico, nós estamos falando de bom senso. Nossa, deixou de ter a manifestação, que absurdo, que catástrofe. Não. Nós estamos sendo bom senso. Talvez o nosso problema sempre era nunca se antecipar aos problemas. E o que o governo fez aqui há 4 semanas e meia foi exatamente isso, de antecipar problemas para que, mesmo que eu tenha um grande fluxo de pessoas que necessitem de assistência médica, todos os fluxos estarão estabelecidos e a sobrecarga vai estar diminuída. Então, da mesma forma, é a prevenção. A prevenção é pré-ver. É prevenção. É se antecipar. Exatamente. Dr. Gorenstein, 2 micro-universos citados pelos nossos ouvintes que tem tudo a ver com a nossa realidade. Nessa hora você vai pensando em coisas e as dúvidas vão aparecendo, né? Elevadores e feiras livres. Qual que é o comportamento? Quais são os riscos nesses 2 ambientes? Pois é, a feira livre tem uma vantagem que as pessoas realmente circulam mais, né? Então é um ambiente aberto. Mas quem foi em feira livre sabe que para você comprar um abacaxi tem aquela degustação. E que tem um palitinho do lado e que muitas vezes você não sabe se o indivíduo enfiou na boca e pôs o palitinho ali ou ele pôs a mão. Então, sugere-se aos ouvintes feirantes que não promovam a degustação. Não promovam. Sugere-se que as pessoas, porque é natural, e a gente não vai mudar esse hábito do brasileiro. Eu vou pegar o tomate, eu vou escolher apertar o tomate. Mas eu que escolho para... Não, eu quero. Imagine a dona de casa fazendo isso. Mas então, sugere-se que antes das frutas, aquela degustação da fruta, sejam realmente higienizadas e o atendente que faz a distribuição dessas frutas, que o façam realmente usando luva, que não tenha nenhuma manifestação respiratória, tossindo, espirrando, e que ele não use essa luva também para contar o dinheiro e dar o troco. Então, essas coisas, a gente está discutindo coisas chamadas hábitos de higiene. Eu acho que a gente está reformulando hábitos de higiene que, infelizmente, na nossa cultura, fala, Deus é brasileiro, não tem problema nenhum, é assim que a gente foi criado, mas eu acho que a gente vai ter que repensar. Então, por exemplo, essa é uma questão. O problema é elevador. Você está no elevador, óbvio, parou no meu andar, num elevador com capacidade de 12 pessoas, tem 8, eu vou esperar o próximo. Vamos dar uma subida. Peraí, subir 1, descer 2, vamos de escada. Então, à medida que a gente pode, a gente se previne. É óbvio que você está descendo no seu prédio, só você. Abre no 5º andar a sua vizinha e ela entra... Ai, desculpa, eu peguei aquela gripe. Infelizmente, nem álcool gel. Então, eu vou dar uma dica que os meus amigos médicos vão falar, poxa vida, como que você coloca uma coisa dessa? Mas, lavar o nariz é importante, com solução fisiológica é importante, e fazer aqueles gargarejos com aqueles antissépticos sempre valem a pena. Então, falar, eu acho que eu vou voltar para casa, vou lavar o meu nariz com soro fisiológico só para aumentar a produção de secreção, e aí produz anticorpos e o IgA. E quando eu uso esses antissépticos bucais, eles têm atividade bactericida e viricida. Não estou dizendo que isso é um impeditivo de evolução de doença aos meus colegas médicos que vão me puxar a orelha. Mas estou dizendo que isso de alguma forma dá uma ajudada e pelo menos a cabeça fala, ai, que bom, então eu não vou ter riscos maiores. Ajuda o psicológico. Acho que eu vou comprar um hashi, sabe aquele de cozinha, comida japonesa, para apertar o botão do elevador e não ter... Mas aí a importância de eu ter o álcool gel na bolsa, no bolso, e me utilizar. Eu vou apertar o botão, dá uma higienizada logo a seguir, ou evite então realmente pôr a mão na boca, no olho e no nariz, porque essa é uma questão. Aliás, uma outra prática que a gente tem que mudar, nós somos um país muito afetuoso, então a gente beija, a gente abraça, e é diferente, por exemplo, dos chineses ou dos asiáticos de forma geral, que eles têm um outro tipo de cumprimento, que é exatamente acenar com as mãos, quer dizer, aproximar as palmas das mãos e curvar o tronco. Exatamente, essa reverência, ela se deve a uma questão cultural, porque lá a China é um celeiro de produção de vírus respiratórios, então isso incorporou no hábito. A gente vai fazer isso? Não vai. Tá vetado isso o beijinho? É automático. Hoje sugere-se que as pessoas deixem
de beijar as outras. Mas por quê? Porque vem aquele beijinho molhado e eu vou lá, esqueci, cocei, pus no olho, no nariz e na boca eu tenho a chance de me infectar. Então, alguém vem e vai te dar um cumprimento com a mão, olha, desculpa, eu não posso dar. É fácil a gente falar isso quando é algum amigo nosso. Agora, aquele cliente que vai assinar um contrato milionário, poxa vida, não vai acontecer isso. Então, você, de uma forma muito cordial, cumprimente e não esqueça de colocar o álcool gel antes de colocar a mão, os dedos no nariz, na boca e nos olhos, como eu já havia dito. Pois não, Carla. Não, é uma ouvinte que eu vou... Não, é só comentar que a academia que eu frequento, que é no meu prédio, eu já percebi pessoas abrindo a porta, tem a maçaneta, evidentemente, mas é aquela porta que demora para fechar. Então as pessoas fazem o quê? Vão lá em cima, puxam a porta, vão aqui no meio, puxam a porta. Não usam a maçaneta mais, né? Tentam achar um buraquinho para enfiar o dedo para não tocar na maçaneta. Pois é, mas você sabe o que eu acho? Eu acho que a gente não pode ficar neurótico. Quantas vezes eu preciso lavar por dia? Em quantos momentos? Porque pode vir essa pergunta, quantas vezes eu preciso passar álcool gel ao longo do dia? Quer dizer, é óbvio que eu não posso ser neurótico. A gente tem, por exemplo, pessoas que estão atendendo o público diretamente. Por exemplo, caixas de bancos, de mercados, em que a circulação... com dinheiro, né? Com dinheiro. E o cara tosse e dá o dinheiro ali. Então, deixa o álcool gel. De tanto em tanto, apliquem esse álcool gel. Mas assim, também não esquecendo que ir ao toalete, ao banheiro e lavar a mão para tirar aquele resíduo, tanto do álcool gel quanto de eventual partículas de sujeira mesmo que ali ficam aderidas, quando você lava a mão, sai realmente esse resíduo. Então, o álcool gel ele não substitui a água e o sabão. Ele sim te dá essa praticidade quando eu tiver um distanciamento da pia e da água. Com isso, ele te dá essa praticidade e colabora com a segurança. Pegando carona, né, nesse seu relato, Felipe Bueno, chegou mensagem aqui, doutor, academia de ginástica, agora é a desculpa para parar de ir à academia? E a Isa está perguntando também sobre a prática de natação. Uma coisa que é importante a gente lembrar, que logicamente as academias também vão ter que repensar alguns horários. Então, para evitar aquele confinamento, olha, tem a aula do professor X, que essa tem 150 alunos. Tá bombando. E do Y, só 3, porque o horário ele não é tão bacana. Então as academias vão ter que repensar, redimensionar. Olha, a gente só vai colocar o número X nessa sala, porque ela comporta alunos, mas a gente precisa manter esses ambientes arejados e ventilados, as aglomerações devem ser evitadas. Mas na academia é engraçado que as pessoas já adquiriram o hábito de pegar o papel com os dispensadores de álcool que já estão na maioria das academias, então as pessoas já se usam. Olha, a gente já usa isso. Então, óbvio, isso vai acontecer de uma forma um pouquinho mais intensificada, mas repensando especialmente nessas aglomerações e diminuir os fluxos em determinados horários, aqueles horários de pico, e tentar fazer com que os próprios alunos sejam sensibilizados. Porque é muito difícil para você virar para a academia e falar, olha, a gente vai limitar o número de vagas das 6 às 7. Você fala, pô, mas é justo o horário que eu tenho para fazer, eu não tenho outro horário, eu estou pagando, eu sou um consumidor, eu tenho esse direito. Então essa conscientização das partes vai ter que acontecer. Com relação à natação, eu não me preocupo nem na água. Eu me preocupo que todo mundo sai e vai para o vestiário junto no mesmo horário. Então, repensar isso. Isso é coletivo, o problema é nosso, de todos nós, e a gente vai ter que repensar e se sensibilizar e não olhar de uma forma mimada, falar, nossa, ele está impedindo que eu fale. Não, vamos lembrar daqueles que podem ser vítimas da nossa irresponsabilidade. Ouvinte André quer passar álcool gel no rosto e no antebraço. Pode, não pode? Olha, na verdade, a gente acaba colocando, principalmente, você recebeu aquele beijo molhadinho. Aí tá, cuidado com os olhos, com a boca, mas essa aplicação é prudente. É óbvio que se eu tossir, eu tô com uma camiseta regata. Não, doutor, e eu tossi, faz isso. A Carla tem restrições a camiseta regata. Mas alguém tem camiseta regata e tosse. É óbvio que o álcool gel naquele momento é melhor, mas não esqueça de tomar banho com água e sabão ao chegar em casa. E repense seu guarda-roupa aí, tá? Repense, tá vendo? Falei. Doutor Gorenstein, eu tenho visto passando algumas perguntas relativas a pessoas que têm alergias, né?
E eu volto àquela conversa que a gente teve aqui há 2 semanas, mais ou menos, que a gente falava, ainda no começo do problema aqui no Brasil, da questão do preconceito. Aí uma pessoa tem uma alergia, espirra por algum motivo e as pessoas saem correndo desse cidadão, dessa cidadã. Como evitar, já que a gente está falando de tantas formas de evitar pânico, evitar correria, evitar compra de litros e litros de álcool gel, né? Evitar paranoia. Como evitar o preconceito também, nesses casos? A pessoa vê uma pessoa de máscara, já sai correndo. Como trabalhar com isso? Eu acho que as pessoas elas têm que ter realmente consciência. Eu acho que o preconceito está intimamente relacionado ao medo. Né? Então, a gente só vai nos destituir do medo se nós entendermos o que ele representa e como eu posso evitar de me arriscar. Então, evitar de arriscar são exatamente essas práticas de prevenção, de prevenção, de uma pré-atenção para eu não ter risco. Então alguém tossiu, espirrou, está tossindo, espirrando, nem sempre alguém vai falar, peraí que eu vou tossir, peraí que eu vou espirrar. Até porque, então sugere-se que esse indivíduo coloque o braço na frente, no cotovelo, mas muitas vezes isso também não acontece. O indivíduo, desculpa, eu já espirrei. Então, eu acho que, logicamente, a gente vai pedir bom senso a todos, que as pessoas entendam de que forma elas podem respeitar o próximo e se prevenir. Essa é a lição. Nós não temos e não devemos ter pânico. Nós temos que ter programação. O que eu vou me programar, o que eu vou fazer, essa festinha que eu tinha combinado eu vou fazer essa reunião aqui, não vou. Então, vou me utilizar de que métodos para me prevenir e evitar de eu dissipar alguma doença ou trazer essa doença para dentro da minha casa. Doutor, professor Jean Gorenstein, veio aqui falar conosco, infectologista do Hospital Amílio Ribas, nos deu uma aula aqui, deu uma aula para todo mundo, teve paciência de aguentar as nossas perguntas, as perguntas dos ouvintes aqui na Band News FM. Obrigado pelo tempo colocado à nossa disposição, obrigado pela visita. Não deixa o celular desligado não, professor. Pode ser que a gente qualquer hora ligue para o senhor, viu? Puxa vida. Nem que seja para participar de um churrasco, de uma quarentena. Então, tal. Mas se for ao ar livre com poucas pessoas, não deixe de me convidar. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito importante esse trabalho que o senhor está fazendo. Que bom. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade.